E aí eu trouxe esse exemplo. Ano passado, exatamente, fiz até um post ontem de TBT, que exatamente um ano atrás, eu estava na mesa, na sala do Michael Bloomberg, numa reunião fechada, de discussões sobre transição energética, a eletrificação da mobilidade e mudanças climáticas. E eu era a mais jovem disparada, a única membro da geração Z, e eu já estava honrada só de estar sentada na mesa com essas pessoas. Tinha umas 20 pessoas, 25 pessoas do mundo inteiro. Líderes mundiais, eram só CEOs, CFOs de grandes empresas. Um monte de cabeça branca lá. Um monte de cabeça branca. E eu. Aliás, eu adoro a foto, porque assim, um monte de cabeça branca, tudo de terno cinza e azul marinho. Aí estou eu lá de macacão vermelho. É um Nossa. ponto assim na mesa. Muito legal. Mas eu já estava só honrada de estar lá aprendendo com esses grandes mestres. Fui lá para assistir 2 palestras e depois um painel com 5 pessoas que falaram. Quando terminou isso, me convidaram a falar. E eu fiquei super nervosa, não ficava tão nervosa assim desde a entrevista no Miss Universo. E eu não fico nervosa para falar, tá? Quase nunca. Eu fiquei pensando na minha cabeça assim, meu Deus do céu, eu vim aqui para aprender com eles. Esses caras trabalham com isso, são líderes globais nesse assunto, trabalham com isso há 20 anos. O que eu tenho para agregar na vida pra esses caras? E aí eu lembro que quando eu me levantei, eu falei assim, Mia, se apresenta aqui para todo mundo. E eu comecei, né? Eu tava falando para ele que eu comecei jornalista e socioeconomista pela Universidade de Nova York. Então aí eles já entenderam que eu tinha um intelecto. Aí a credibilidade veio, sou porta-voz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estão aí credibilidade no assunto que a gente estava discutindo. E uma curiosidade é que eu sou Miss Brasil. Na época eu era ainda a Miss Brasil reinante. Quem não estava prestando atenção começou a prestar atenção, porque queria entender como é que tudo isso se encaixa. É isso que a gente quer entender aqui, Como é que as pessoas também queriam entender. O que essa menina vai falar? Tipo assim, o que tá acontecendo? E foi muito isso. Ter graduado em jornalismo e socioeconomia não me deu o palco e a plataforma. Mas me deu o conhecimento e a bagagem para eu ter o que falar neste palco que o Miss Brasil me deu. Uau! Então isso é muito importante. Um me deu o fundamento e o outro me deu o palco. Porque eu sempre enxerguei o Miss Brasil como uma plataforma. Cara, você é dado um palco grande e um microfone muito alto, metaforicamente falando. Mas e aí? Agora que você tá nesse palco com o microfone alto, tem muita gente te escutando, te respeitando, te admirando, te copiando. O que você vai fazer com isso? O que você vai falar? E aí não é a Miss Brasil que fala, é a jornalista e a socioeconomista. E eu queria, né, como comunicadora, eu queria falar com as pessoas. Mas aí eu enxerguei que esses dois juntos eram a melhor estratégia para eu atingir os meus objetivos. E aí você me pergunta, ou também não pergunta, talvez eu vou perguntar para você e eu mesma vou responder. Você sempre foi Miss? Não. Você vê as meninas que competem no mundo Miss, elas estão competindo às vezes desde o Miss Teen, são Misses de carreira, isso existe, tá? Você ser uma Miss de carreira. A gente costuma você ver, tá no por exemplo, no Teen e vai pro adulto. Eu fui um paraquedas, ela não gosta que eu falo isso, mas eu fui um paraquedas. Eu era uma nerd que estudava 12 horas por dia na biblioteca e eu falei, isso daí é interessante. Eu quero ser isso. E é verdade. E eu tive que me transformar. A gente de vez em quando vê umas fotos assim de uma criança como Miss e tal, né? Então, pelo que eu tô entendendo, e outra, só um parênteses aqui, que grande título, né? Isso fica... Miss Brasil, sabe? Fica pro resto da vida. Isso nossa, isso é lindo demais. Ela então, tem orgulho, né? De ser considerada. Eu tenho Miss muito. Nossa, isso é um cartão de visitas mundial, né? Sim. Eu sou Miss Brasil. E então, você não fez essas etapas na infância ou na adolescência. Pelo que você está falando,
tem gente que faz carreira, né, fazendo concursos de Miss durante a vida até chegar ao Miss Brasil. E aí você enxergou ali, olha, tem uma plataforma legal aqui que se eu for lá pode me dar pode se aliar ao meu projeto pessoal de vida que vai me dar um palco. Aí volta, né, para Bloomberg. Isso. Quem foi convidada foi a Miss Brasil, mas quem falou foi a socioeconomista. O microfone foi entregue para Miss Brasil, mas só ficou na minha mão porque tinha a jornalista socioeconomista. Olharam porque eu era Miss Brasil, mas prestaram atenção em toda a minha fala, sabe? Eu entendo que o Miss Brasil, ele traz as oportunidades, ele abre as portas. Mas quem atravessa essa porta não é a Miss Brasil. E essas duas versões precisam coexistir. Com muita verdade. E solidez. E solidez. Me explica. É porque é uma base forte. Você não tá ali apenas fazendo uma apresentação, um teatro. Você é, de fato, aquilo ali. É aquela criança que ganhou ações com 5 anos de idade para ficar acompanhando na televisão. Então, existe substância dentro dessa pessoa, né? E essa questão, o fato de você ser porta-voz hoje dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, veio antes ou depois dessa reunião? Só para me situar no tempo. Veio antes. Ele veio como uma transição, né? Filantropia está na minha vida desde os meus 14 anos. Eu, desde pequenininha, eu me lembro... Você fazia muito. Para mim, isso foi uma coisa que eu vi dentro de casa. Mas uma coisa que eu também lembro desde pequenininha é de ficar muito triste. Depois eu entendia que era uma indignação, que se tornou de parar num ponto, parar no sinal de trânsito e ver uma família pedindo esmola. Isso me doía. E aí, com 14 anos, eu consegui expressar isso na forma de vou fazer a minha parte. E doía um pouco menos quando eu trabalhava em prol dos outros. Então, com 14 anos de idade, eu entrei por um grupo de uma comunidade lá na China mesmo, e a gente dava aula de inglês numa comunidade mais vulnerável, carente. E isso fazia com que doesse um pouquinho menos. Eu estava contribuindo da forma que eu podia aos 14 anos. E nunca parou. Então, quando a socioeconomista entrou, né, eu entendi que precisa beneficiar a economia para mais pessoas participarem. O mundo é do jeito que ele é. Então, dentro das regras e do jeito que o mundo é, como é que eu posso usar as regras ao meu favor? Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles pensam na ideia de enriquecer fazendo bem.